Não dá para entender, né? Esse bate-cabeça das nossas autoridades. Hoje, Corpus Christi. Já não foi antecipado esse feriado? É ponto facultativo. É feriado bancário. Os bancos não tinham antecipado na época. Mas isso causa uma confusão muito grande na cabeça do cidadão comum. Ele precisa estar toda hora acompanhando o noticiário para saber o que vale e o que não vale. Enfim, hoje é ponto facultativo, mas isso não quer dizer que a cidade não esteja movimentada, porque desde ontem o comércio está funcionando com restrições, é verdade. Hoje abrem os shoppings, também num horário que nós não entendemos por quê, das 4 às 8. E aí o que aconteceu ontem? De novo, a Polícia Militar se reúne com os responsáveis por entidades e organizações sociais para combinar como é que vão ser as manifestações do próximo fim de semana. Então, como nesse fim de semana passado, os manifestantes eram favoráveis ao presidente na Avenida Paulista e aqueles que eram contrários estavam no Largo da Batata, no próximo fim de semana, aí os do Largo da Batata vão dar batatadas na Avenida Paulista e os da Paulista vão dar batatadas lá em Pinheiros. Muito bem. Bonito, né? Bonito. Democracia. Democracia é isso. Essas são manifestações. Temos que aceitar. Só que, para abrir o comércio, há uma série de exigências. É o horário restrito. Na hora que abre, precisa ter lá o limpa-pé na porta, precisa ter o álcool gel para as pessoas, precisa ter as máscaras. E para as manifestações, hein? Qual é o protocolo das manifestações? Manifestações não são aglomerações? Aglomerações não ajudam a propagar o vírus? Vai se entender, viu? Bom dia, Thaís. Fiquei Bom dia, logo José. De cara, viu? Pois é. E olha, nessa confusão do feriado, que é mais ou menos feriado, que não é, tem feriado bancário, mas já pagou lá atrás, é uma informação muito importante e prática para o nosso ouvinte, que é bom a gente lembrar: rodízio de veículos valendo. Então não vai esquecer, hoje tem rodízio, teve rodízio diferente, foi, voltou. Daqui a pouco a gente vai começar a receber em casa surpresas das multas dessa longa quarentena. Então, rodízio valendo hoje e amanhã na cidade de São Paulo. E aí, Zé, eu queria aqui no começo do Jornal Gente chamar a atenção para a retomada, não é? Do que tem sido colocado aqui como a flexibilização lenta e gradual da quarentena na cidade de São Paulo. É claro, olha, o que a gente passa hoje é um momento que nunca vivemos. Isso aqui é até um lugar comum, mas é bom a gente lembrar. Então, é claro que dá receio, dá medo, as pessoas ficam se perguntando se esses procedimentos todos são os melhores ou não. Se a gente disser que tem uma resposta 100% ali carimbada por todos os cientistas mais renomados do universo, é mentira. Cada país está conseguindo, tentando pelo menos, achar o seu caminho para fazer com que a consequência da pandemia do coronavírus seja a menor possível em todos os aspectos, na saúde, na economia, no futuro das pessoas. E é por isso que a retomada, pelo menos, nem que mínima, né, das atividades aqui, a volta gradual, dá um respiro pra gente, da gente pensar o seguinte: escuta, a gente precisa achar o nosso caminho. Esperamos que seja esse. É claro que há preocupações, não é? Não só pela circunstância, pelo ineditismo da coisa, mas também porque, por exemplo, no interior de São Paulo, nós tivemos 2 grandes áreas que já estavam ali na região amarela, que é a fase 3, não é, da flexibilização da quarentena no estado de São Paulo, retomando ontem a fase vermelha, porque aumentou a demanda por hospitais, o número de contaminações por Covid, e aí esse fechamento do comércio voltou a acontecer. É importante a gente colocar isso aqui claramente também, até para estarmos todos com um grau de expectativa razoável dentro daqui da nossa realidade. Esses números têm sido analisados no dia a dia e é possível que, esperamos que não, mas é possível que haja refluxos em alguns outros momentos em outras áreas. Deixando isso de lado, queria aqui dizer que dá um alento a gente enxergar que a volta à normalidade começa a ser cogitada e começa a ser possível com protocolos de segurança, cujo sucesso está não só nas mãos daqueles que são os donos dos comércios, dos shoppings, etc., mas de todos nós, não é? A gente tem que lembrar que a quarentena não acabou, que a segurança continua tendo que ser reforçada e, se isso for feito, a chance de que a flexibilização ocorra gradualmente, cada vez mais aberta, aumenta também. Queria dar bom dia aqui ao Cláudio Humberto com a gente direto de Brasília. Bom dia, Cláudio.
Bom dia, Thaís Freitas, muito bom dia, José Paulo de Andrade, bom dia, Pedro Campos, bom dia, ouvintes. Olha, a gente está aqui ainda, como é que eu diria, ruminando, né, o que as coisas que aconteceram ontem aqui em Brasília, nos três poderes, né? E foram de fato e são de fato informações fundamentais para o nosso dia a dia. Mas essa mudança no governo de Jair Bolsonaro é muito significativa, repercutiu bem, viu? Tem repercutido bem o desmembramento do ministério que é chefiado pelo astronauta Marcos Pontes e para a recriação do Ministério das Comunicações. A questão é que era muita coisa para a cabecinha lá um tanto quanto limitada sobre certos aspectos do astronauta Marcos Pontes. Essa área de comunicações certamente era a área da qual ele tinha menos conhecimento. O desconhecimento do ministro Marcos Pontes na área de comunicações estava levando a uma situação vexatória. Ele era, sabe, ridicularizado, era motivo de piada, porque ele não entendia absolutamente nada de comunicações, nada. Eu não estou falando de comunicação social, estou falando de telecomunicações, estou falando da área, por exemplo, cuja agência reguladora, a Anatel, que também tem um papel preponderante. Na Anatel, a reputação do ministro Marcos Pontes é a pior possível, porque os caras ficavam constrangidos, diretores, técnicos, quando participavam de reunião com o ministro das Comunicações, era um desastre. Sabe aquela sensação de que a principal autoridade presente não entende nada do que está sendo dito? Era exatamente o que passava. O fato de ser genro do apresentador e empresário Silvio Santos, dono do SBT, também foi fundamental na escolha de Fábio Farias, um jovem deputado federal do PSD do Rio Grande do Norte, para o cargo de ministro. Ele tem boa relação com o presidente, aliás, ele e o pai, que foi governador do seu estado, do Rio Grande do Norte, sempre procuram manter ali boas relações, coisa de partidos do Centrão, né? Se você for procurar no Google, você vai ver fotos dos dois, sempre sorridentes, ao lado de quem estava na presidência da República. Não é diferente com o presidente Jair Bolsonaro, mas há uma relação pessoal mais próxima do presidente com o novo ministro, o que também facilitou, digamos assim, essa solução, né? E é uma solução que coloca o PSD, que é um dos partidos de maior bancada na Câmara dos Deputados, na base de apoio ao governo, o que dá mais tranquilidade legislativa, digamos assim, ao Palácio do Planalto. 8h08 e o ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, fez o primeiro gol para aquela que deve ser uma goleada no Supremo Tribunal Federal, né? A expectativa que se tem, as informações que nós temos de bastidores, é que o Supremo deve dar continuidade ao inquérito das fake news, cuja constitucionalidade está sendo contestada na Suprema Corte. Apesar, né, dos pronunciamentos que nós tivemos ontem e altíssima qualidade da manifestação dos chamados amigos da corte, advogados que manifestaram lá as suas posições, o advogado-geral da União, que deu uma aula de direito constitucional ali, e na sequência o procurador-geral da República, Augusto Aras. Mas eu queria me ater aqui no primeiro comentário hoje do Jornal Gente, nas palavras do advogado Felipe Pinto Martins, que representou o Instituto dos Advogados e que mostrou ponto a ponto por que esse inquérito é inconstitucional. Num sistema onde nós temos a característica acusatória e não inquisitória, é impossível que o mesmo que autoriza os atos, as diligências, as providências para a produção de provas, possa fazer o julgamento depois. Aliás, ele foi mais fundo e numa questão que ninguém tinha tocado até o momento. Se o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura desse inquérito com base no regimento interno do STF, com esse questionamento, com um confronto aos princípios da Constituição Federal, se o ministro Alexandre de Moraes, designado pelo presidente do Supremo para relatar esse inquérito, para ser o comandante desse inquérito, sem um sorteio, como também determina as regras democráticas, nós temos aqui a impossibilidade desses dois julgadores participarem do julgamento, né? Isso tudo vai ficar para frente. Duvido que eles tenham essa grandeza de abrir mão da participação no julgamento, mas o fato é
que o Supremo Tribunal Federal está mais unido do que nunca. O Supremo volta, né, a trazer ali uma convergência de pensamentos para validar esse inquérito. Porém, só vou fazer uma vírgula aqui. Porém, haverá limites. A gente já sentiu no voto do ministro Fachin que a tese do Procurador-Geral da República vai, de alguma forma, ser contemplada. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes não terá autonomia para provocar qualquer tipo de diligência. O Ministério Público terá de ser ouvido para aquilo que for determinado, então, pelo ministro Alexandre de Moraes em respeito à produção de provas. Uma pergunta que não quer calar. Pedro, Cláudio Humberto e Thaís. Qual é a lei que proíbe fake news, hein? Não, a lei... Não, o que há é lei que proíba insulto, a injúria, a difamação, a mentira, tá no etc. Código Penal, mas do fake news que é diferente. A mentira não é crime, a não ser que seja praticada, por exemplo, por uma autoridade, né? Aí senão não sobraria um político. Você sabe que não existe nem o crime de perjúrio aqui no Brasil, né? Então por quê? Porque o Supremo apenas as testemunhas, vai perder tempo com isso? Apenas as testemunhas dos processos, elas podem ser punidas por mentir. Essas não podem mentir. Mas o réu pode mentir aqui no Brasil, né? Por que o Supremo está perdendo tempo com isso? Porque interessa? Interessa bater no governo, é isso? Essa posição consensual que o Pedro percebeu muito bem entre os ministros do Supremo, o problema é que ela não é duradoura, quer dizer, ela não veio para ficar, né? Isso não existe no Supremo Tribunal Federal. E quem disse que isso é bom também, né, Cláudio? Quem disse que isso é bom? Né? Quem disse que é bom, né? Mas ali são 11 instituições, cada um deles se considera o próprio Deus no Olimpo, né? Tem lá o lugar dele reservado, o trono ali no Olimpo. Eles estão, na verdade, pior do que a gente pensa. O que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão fazendo é simplesmente a prática mais desavergonhada, in natura, do corporativismo. É disso que se trata, né? Já que o ministro Dias Toffoli cometeu o erro de determinar a abertura do inquérito com base no regimento do Supremo, e o regimento do Supremo não acolhe a alegação, é claro isso, não precisa nem ser especialista, é só você ler o artigo 43 do regimento do Supremo, no qual se baseou a decisão do ministro Dias Toffoli, e simplesmente não cabe, é uma forçação de barra. Né? Pois quem teria que levantar isso era a Procuradoria-Geral da República, né? E levantou, né? O ministro Aras falou isso. Primeiro foi o Supremo que deu o pontapé início. Foi isso? Sim, tinha que levantar, tinha que pedir a investigação, né? Você fala, né? O Ministério Público Federal. Isso. É prerrogativa sim, eu tinha entendido a respeito do questionamento do inquérito. Não, o Supremo não tinha nada que levantar o inquérito, ora. Não é a função do Supremo isso. Claro que não. E outra coisa, transformou o gabinete de um ministro do Supremo Tribunal Federal em delegacia de polícia, né? Que é o caso do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Essa decisão que o Pedro antevê, e eu acho com toda razão, no sentido de colocar o Ministério Público nesse inquérito, é para acabar a anulidade. Eles, na verdade, é uma decisão esperta dos ministros do Supremo Tribunal Federal para não anular tudo, porque aquela primeira fase do ano passado, em que uma dezena, não lembro mais quantas pessoas, mas pelo menos uma dezena de pessoas também foi alvo essas pessoas foram alvos de mandados de busca e apreensão, pegaram celulares, computadores, etc. e tal. Inclusive aqui em Brasília o caso do general Paulo Chagas também foi uma das vítimas desse processo. Todos aqueles ali, nenhum deles está respondendo a processo. Nenhum deles. O Supremo, vê que coisa desmoralizante. O Supremo, ao fim do que eles apuraram naquela operação, enviaram os processos para os estados para que o Ministério Público oferecesse denúncia contra aquelas pessoas. E o Ministério Público simplesmente não o fez. Simplesmente não o fez. Botou no lixo, porque considera aquelas provas ilegais. Então, assim, para acabar com esse fator de nulidade é que eles devem colocar o Ministério Público nessa jogada, né? Agora, eu fiquei muito impressionado ontem, eu queria até comentar aqui com os colegas, foi em relação a uma frase dita pelo ministro Edson Fachin, né? Eu fiquei assim espantado. Vem cá, é isso mesmo que eu tô ouvindo, né? O ministro Edson Fachin, ele simplesmente disse que vícios do inquérito não anula, não é fator de nulidade para o processo penal. Isso significa o quê? Vale tudo?
É o triunfo do Vale Tudo também no âmbito do Supremo Tribunal Federal? Quer dizer, vale tudo? A questão, as alegações de que o Supremo estará vigilante, será implacável, com não sei o quê. Mas assim, é só por isso? É só porque eles não querem ser criticados? Porque é claro que tem ali gente que ameaçou o ministro, tem gente que ofende os ministros. Destes, a legislação já cuida. Já há lei que prevê punições severas para essas pessoas, né? Mas o que a gente está percebendo é um movimento no sentido de impedir, de desestimular a crítica aos ministros do Supremo Tribunal Federal. E eu tenho a impressão que isso é um flerte descarado com o autoritarismo. Nós estamos vivendo, viu, como diz o ministro Marco Aurélio, uma quadra muito complicada. Ontem me chamou, sabe a atenção, isso que vocês estão falando chamou, né, o ministro Edson Fachin para dar seguimento ao inquérito, até para conestar, né, com a posição do presidente Supremo Dias Toffoli. Mas o que me chamou muito a atenção ontem, inclusive no principal jornal da Rede Globo, e aqui eu dou o nome, meu Jornal Nacional, foi o tempo que concederam ao ministro do Tribunal de Contas, Bruno Dantas. Eu não entendi aquilo, Cláudio Humberto. Esse sujeito é pouquíssimo conhecido. Quem conhecia Bruno Dantas? De repente ele ocupa aí, no mínimo, 5 minutos fazendo discurso, quando a função dele, como membro do Tribunal de Contas, é falar sobre as contas do governo, que ele aprovou com ressalvas, mas fez um discurso político, querendo, sabe, ditar regras para o presidente da República. Uma coisa completamente fora da curva, viu? Eu não entendi essa não, mas como eles não dão ponto sem nó, pode ser que mais pra frente a gente fique sabendo então o porquê disso. Pode puxar nossa orelha também aqui, viu, Zé Paulo? Que nós ouvimos o ministro ontem aqui no Bastidores do Poder, aí conversamos longamente com ele aqui, viu? Não, mas conversaram sobre contas. Sim, exatamente. Sim. Ele foi o relator, né, das contas, do julgamento das contas do presidente Bolsonaro. Estou falando conceitos políticos. Eu acho também. Eu acho que tem ali uma exacerbação generalizada, né? E aquela coisa. Teve também um aspecto que ontem a gente se deu conta, né? De que se você fosse verificar o que faziam os senhores dos três poderes, né? O do judiciário, do legislativo e do executivo, tem uma coisa em comum entre os três. Nenhum deles cuidava de pandemia. Todos eles, o Supremo preocupado em ferrar com o presidente, na véspera era o TSE, vendo a melhor maneira de pegar o presidente. Na Câmara dos Deputados e no Senado, esses senhores parlamentares embromando para não tomar decisões que de fato são importantes, como, por exemplo, limitar a questão prorrogar ou adiar o reajuste salarial no setor público. Aliás, Cláudio, não teve mais nada... no Poder Executivo, né? Nada aprovado no Congresso Nacional depois da lei de emergência, não é? Aquele frisson das sessões online, estamos trabalhando cada um na sua casa. Aquilo durou 2 dias, né, Cláudio? Pois é. Quando você olhava o Palácio do Planalto, estava lá o presidente conversando com o secretário de Segurança sobre a criação do Ministério de Segurança Pública e também dividindo o tempo em conversas para o desmembramento do Ministério e recriação do Ministério das Comunicações. Pandemia, que é bom, ninguém estava preocupado com isso, não. Sabe, eles estão todos, quer dizer, a gente criticou muitas vezes o presidente da República por ignorar a questão da pandemia, mas olha, este é um traço comum aos três poderes.